Gente, eu vou terminar de me arrumar aqui rapidinho com vocês, porque eu vou atender daqui a pouco. Mas eu fiquei com muita vontade de fazer esse vídeo, porque, sei lá, acordei meio saudosa hoje, lembrando sobre o meu percurso com a psicologia da moda. E não que esse seja um tema específico, né? Tipo, ai, meu percurso com psicologia da moda, mas os percursos em si, esses movimentos de criação, eles são temas bem recorrentes na clínica. Nesse lugar de medo, de insegurança, de vazio mesmo, né? Porque eu vou falar do meu percurso, né? Antes de eu entrar nesse percurso da psicologia da moda, eu precisei encarar um vazio e uma insegurança e quase que um ambiente, assim, de um não lugar, de um desencaixe completo, né? De não entender qual que era o meu lugar ali na moda, na psicologia, o que que era de fato que eu tava fazendo, né? E às vezes a gente se sente com isso, sei lá, nas relações, na vida, né? Tipo, qual que é o meu lugar aqui? Porque dentro daquilo que tá estabelecido pelas instituições, pelas normas ou pelas coisas que já estão pré-estabelecidas, parece que não há um lugar, sabe, pra gente, pra habitar. E aí que existe um grande desafio, que é esse movimento de invenção que a psicanálise fala e acaba teorizando isso de uma forma muito bonita, mas às vezes nas instituições psicanalíticas isso fica meio privado mesmo, né? Porque a gente fala de um movimento de singularidade, de autenticidade, de... Não autenticidade, né? Na psicanálise não se fala autenticidade, mas mais singularidade, pensar nessa subjetividade do sujeito. E quando chegam em algumas instituições, a demanda é uma reprodução, né? Ah, eu preciso reproduzir ali aquilo que já tá posto, eu preciso fazer um grande lacanês e tal. Tá, mas não era nem sobre isso que eu queria falar com vocês. Era sobre essa vida cotidiana mesmo, que existem blocos, assim, né, de ideais, sabe? Tipo, ah, se você é psicóloga, você precisa fazer isso. Se você é, sei lá, trabalha numa empresa, você precisa fazer aquilo. E na verdade, o nosso movimento de criação, ele acontece quando a gente tá em não conformidade com esses espaços ou com esses ideais, o que causa muita angústia e pode causar um movimento assim de solidão, de incerteza, de insegurança, de angústia mesmo, né? E que é muito comum chegar pra gente na clínica esses sujeitos inconformados, o que é muito maravilhoso, mas também em extrema angústia porque não encontram esse lugar, né? Ou esse lugar possível, ou não enxergam possibilidades de encontro desse lugar. E aí que entra o nosso desejo, né? Que, ai, parece muito lindo falar assim, ai, daí entra o desejo, pode chegar, hein? Pode entrar desejo, chega pra nós. Mas não é assim. O desejo é uma coisa que ele não tem nome, né? E não é uma coisa só, são várias coisas ao mesmo tempo. E que quando a gente chegou perto dele, ele já foi embora, né? E aí, por isso esse movimento de angústia, parece que a gente tá sempre angustiado, que é uma grande merda. Mas, perdãozão, né? Aí, terçou, eu falando palavrão aqui, faz mal. Mas isso é importante que a gente saiba disso, porque isso também traz um movimento de menos angústia pra gente, sabe? Tipo, ah tá, então é comum eu me sentir assim? É esperado que eu me sinta assim, nesse movimento de encontro e de desencontro comigo, com as relações, com a vida, com as coisas que eu quero desempenhar? E eu me sentia muito assim durante toda a universidade não, né? Toda a faculdade, todo o percurso ali da faculdade, porque eu sentia que não existia um lugar pra mim na psicologia, sabe? E aí, se vocês me perguntam assim, Gabi, mas hoje você encontrou um lugar por completo pra você? Você tá totalmente satisfeita? Cara, eu tô satisfeita, mas não totalmente. Sabe por quê?
Porque é impossível a gente estar totalmente satisfeito com alguma coisa, ou plenamente feliz, ou plenamente completo. Porque isso não existe. E aí, quando eu paro pra pensar que isso não existe, isso também me acalma. Eu falo assim, ah, tá, então tá bom. Tá, mas tipo, eu não tô totalmente satisfeita, mas isso também é o esperado, sabe? E isso liberta muito a gente dessas coisas que estão assim nas redes, assim, né? Tipo, sei lá, esses cursos, sabe? Tipo, tenha uma plenitude perfeita, você vai ganhar sei lá quantos, sabe? Vocês estão entendendo, né? Que eu perdi um pouco aqui porque eu tô concentrada. Não sei porque eu insisto em fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo. Mas enfim, peraí. Então, o que eu quero deixar pra vocês é que a gente vai estar sempre num eterno movimento de busca. A gente nunca vai encontrar completamente aquilo que faça um sentido todo, sabe? Fechadinho, perfeito, inteiro. Não, a gente não vai encontrar isso. Talvez a gente encontre alguma satisfação e, sabe, assim, alguma coisa que faça os nossos olhos brilharem e que você estabeleça alguma simbolização, algum sentido de prazer, de felicidade, né, de alegria, mas que vai ser momentâneo também, porque o percurso, ele é um grande perrengue, né, se a gente for parar pra pensar, assim, tudo que você viveu até hoje, com certeza foi um grande perrengue, com alguns momentos de grandes alegrias, mas que sustentam esses perrengues de alguma forma. O caso é que a busca, ela é constante, e esses lugares, eles não são definitivos, eles não são marcados, ou eles não são... Como que eu posso te dizer assim? Eles não são lugares reféns, sabe? Um lugar cárcere que você precisa estar preso. Então eu encontrei isso, é isso que eu quero fazer da minha vida e é isso que eu vou fazer até o final da minha vida. Não. Você pode se movimentar e você pode descobrir que, sei lá, pode ser que daqui a 10 anos não faça muito mais sentido a psicologia da moda pra mim. Cara, eu acho muito difícil. Acho. Mas pode ser que eu descubra outras coisas muito interessantes. Que tudo isso tenha feito parte de um percurso pra eu chegar em outros lugares, né? Então, sei lá, não sei se fez muito sentido. Eu senti que eu precisava falar pra vocês sobre esse espaço de vazio, de insegurança e de criação, né? Porque a criação, ela não acontece quando a gente tá soterrado de coisas. Ela acontece quando a gente tem um espaço para respirar e um espaço para olhar para todas essas coisas e conseguir escolher o que a gente quer colocar dentro desse vazio, né? Porque o vazio, ele não é um vazio completo também, sempre existe algo, né? Sempre existe ali um resquício da gente que possibilita a gente criar alguma coisa e fazer algo com esse vazio, com essa angústia, com essa insegurança, com esse medo, né? Porque existe muito medo quando a gente tá criando alguma coisa nova, quando a gente tá num espaço diferente. E não tem problema a gente ter medo, não tem problema a gente estar inseguro. O importante é que a gente tenha recursos possíveis e que peça ajuda também para que esse medo seja manejável, sabe? Que a gente consiga olhar para esse medo e dizer, cara, eu tô com medo, hein? Tô com medo, não sei o que vai ser, provavelmente as pessoas vão me julgar, não sei. Ou o que eu vou fazer com esse julgamento? Esse julgamento é mais meu, é do outro? Será que eu me autorizo a estar nesse espaço? Será que eu me autorizo a estar nesse lugar diferente, novo? Fazer uma nova criação? Mas eu vou falar pra vocês que sempre vale a pena. Quando a gente escuta o nosso desejo e fala, vambora, aí dá um medo, dá uma insegurança, dá uma sensação de angústia, de vazio. Mas quando a gente consegue sustentar ele com apoio, né, com certeza, as coisas fluem de uma forma bem diferente do que num lugar da demanda, sabe? Se fosse assim, você tem que fazer isso, ou você, sei lá, você tem que sair da faculdade, você tem que atuar na clínica, ou você tem que entrar numa empresa, você tem que se sustentar. Claro que existem essas demandas, digamos assim, né? Vamos fazer um recorte histórico-social aqui. Não é todo mundo também que tem condições de, né, abraçar o desejo e ir correndo pelos vales da vida. Não é sobre isso, né? Existem demandas aí que
se impõem pra gente, né? Enfim, acontece, mas que dentro dessas demandas a gente consiga dar um espaço e um suspiro para que o que é nosso, né? Nesses espaços de intervalo, que a gente consiga ter algum espaço de criação também e que a gente consiga olhar para esse vazio como algo potente ou como algo que nos dê uma outra direção, né? E que abram outros caminhos possíveis que não estão previamente desenhados, sabe? Que a gente construa os traços e que eles vão ser meio tortos no começo e que talvez eles nem precisem ser extremamente retos, corretos, alinhavados. Não. A gente pode fazer costuras diferentes, criar coisas que não estão previamente estabelecidas. É isso, gente. Vou lá atender e uma boa terça com friozinho pra nós, tá bom? Um beijo.